Olá pessoal, estou aqui de volta para a gente continuar com o nosso bate-papo sobre astrologia e finanças pessoais. Hoje nós vamos conversar sobre os planetas posicionados na casa 5, que é a casa dos dons e talentos, né? Por que eu associo essa casa aos dons e talentos, né? Quem acompanha a astrologia tradicional vai falar, não tem nada a ver, né? Mas é porque assim, a casa 5 na astrologia tradicional, ela está ligada à criatividade, aos filhos, ao romance, ao amor, os investimentos especulativos. E na astrologia moderna, ela é uma casa natural do signo de Leão, com regência do Sol. Então, ela é uma casa onde está o senso de felicidade, do amor, da alegria, dos romances, a gente já viu, né? E tudo aquilo que nos faz sentir feliz está ligado à casa 5. Então, eu enxergo essa questão da felicidade como um talento interno. E o que nós temos ali em termos de posicionamento de planetas, regente, planetas, os signos que estão ali, eles indicam qual é o nosso tipo de habilidade para gerar esse sentimento, essa sensação de felicidade, ou quais as dificuldades que a gente tem para superar também nesse ponto. Por que ela tem relação com as finanças? Porque felicidade e prosperidade caminham juntas ali, né? São conceitos que estão de mãos dadas ali. Então, é difícil uma pessoa ter um senso de prosperidade se ela não se sentir feliz. E ao contrário também, a pessoa que não é muito próspera, ela não consegue se sentir feliz. Uma coisa está ligada à outra. Agora, a gente vai analisar aqui os posicionamentos dos planetas na casa 5. Eu vejo alguns comentários quando eu falo, olha o regente da casa 5, presta atenção no regente da casa 5. E eu recebi algumas dúvidas aí, que assim, o regente da minha casa 2, né, como eu falei no vídeo anterior, ele está posicionado na 1, mas como que eu vou interpretar? Eu tenho que interpretar como se ele estivesse na 2? Não, a gente tem que interpretar, assim, uma ligação entre a casa, né, o planeta que rege a casa 5, e a casa onde ele está posicionado. Isto significa o quê? Que os assuntos da casa 5 são levados para a casa onde ele está. Então, por exemplo, se eu tenho o regente da casa 5 posicionado na casa 1, a questão da minha expressão criativa, dos meus riscos e da felicidade, ela é muito forte na minha imagem pessoal, na minha conduta externa, né? Na forma como eu lido com as coisas, como eu inicio as coisas, como eu lido externamente com as coisas. Se ela estiver na casa 2, significa que a forma como eu lido com a minha criatividade, com o meu potencial criativo, está diretamente relacionada com a minha habilidade de gerar recursos financeiros. Na 3 está ligada à questão da expressão, em termos de expressar os pensamentos, as ideias, ok? É assim que funciona, não é para eu interpretar o regente como se ele estivesse na 5, a menos que ele esteja, né, na casa 5, ok? Bom, vamos então começar a falar aí dos posicionamentos dos planetas. Outra coisa importante, né, antes da gente entrar nos planetas, o que a gente tem aqui na casa 5 não necessariamente representa a nossa vocação profissional. Vocação profissional, a gente não tem uma só, tá? A gente tem muitas coisas no mapa, muitos pontos, muitos posicionamentos, aspectos, enfim, que indicam vocações profissionais. A gente pode depois fazer uma série só para conversar sobre esse assunto, porque ele também é bastante importante. Então, assim, a gente não tem uma vocação só e não é a casa 5 que vai indicar qual é a sua vocação. Pode ser, tá? Pode ter uma relação dependendo do teu mapa. Mas o que a gente vai falar aqui é de potencial que gera felicidade e o senso de... e como que a gente utiliza essa energia que nos gera felicidade adiante, né? Como que a gente utiliza isso na nossa vida de uma forma geral para gerar a prosperidade e, consequentemente, a abundância, enfim. Bom, vamos começar então, finalmente, com o Sol posicionado na casa 5. Ele é o regente natural na astrologia moderna, né? O regente natural dessa casa. Então, quando se tem o Sol posicionado na casa 5, é muito importante a pessoa se sentir feliz, de forma geral. Ela nasceu para ser feliz, ela nasceu para incorporar a criatividade no seu estilo de vida, tá? A criatividade, a capacidade dela se expressar criativamente, seja no nível mental, dependendo do signo que está ali, seja no nível mental, no nível emocional, no nível físico, ela é muito importante. Lembrem-se, lá no primeiro vídeo, quando a gente falou, né, da relação de astrologia e finanças, que a gente falou das casas sucedentes. A casa 5 é uma casa sucedente e ela tem relação com produzir aquilo que foi estruturado lá na casa 4. A casa 4 é uma casa de estruturas e bases. Então, a casa 5 ela produz materialmente, né? A gente produz materialmente na casa 5. O Sol posicionado na casa 5,
ele traz essa necessidade muito forte de produzir, de realizar os sonhos no nível material. Então, quem tem Sol na casa 5 precisa colocar a mão na massa criativamente, né? Não quer dizer que ele tenha que incorporar a criatividade no ambiente profissional dele. Talvez a atividade do profissional que ele tenha não necessite da habilidade criativa. Ele pode levar, se ele tiver, né, condições no meio profissional de incorporar isso, legal. Se não, ele tem que incorporar na vida de uma forma geral essa criatividade, né? Ele tem que usar do potencial criativo de formas alternativas. Tanto a casa 5, até na astrologia moderna, ela é associada aos hobbies. Então, ter uma atividade de hobby na qual você possa se expressar criativamente é importante porque você equilibra a energia do seu mapa e traz um senso de felicidade que vai aliviar a tensão de muitas áreas da tua vida, tá? Os aspectos, né, que esse Sol posicionado na 5 aqui ele vai formar, eles vão indicar se você consegue ter uma facilidade para usufruir da sua criatividade ou se existem alguns bloqueios para superar e expressar a criatividade de uma forma mais aberta. Mas o Sol na 5, ele é a própria energia do fazer-se brilhar, né? Do ter que brilhar, do ter que se ver reconhecido, do ter que mostrar aquilo que você é capaz de fazer, né? Mostrar a sua criação para o mundo. Então, tem que colocar mão na massa e usar a criatividade de qualquer forma. É traduzir. A casa 5, ela é oposta à 11, né? Uma outra casa que a gente vai abordar aqui. A casa 11, ela tem uma relação com os objetivos futuros de vida, os sonhos de vida. Então, assim, o que a gente planeja lá na casa 11, o que a gente sonha, né? Planeja tá na 4, né? O que a gente sonha na casa 11, em termos de futuro, em termos de realização, tem que ser realizado aqui na 5. Com o Sol na 5, a gente já vê 50% do trabalho feito. É mais olhar mesmo quais são os aspectos que esse Sol forma para conseguir identificar quais são, se fizer, né, aspectos desafiadores, quais são os desafios que se tem para conseguir gerar essa movimentação aqui em torno da criatividade, tá? A Lua, posicionada na casa 5, a Lua ela tem a expressão emocional. Bom, a Lua tem uma relação com crianças também, né? Crianças novas mesmo, bem com a infância, né? A gente pode relacionar com a primeira infância. E essa questão da infância, da inocência, quando trazida para a casa 5, ela pode ser um pouco desafiadora, porque o emocional ele pode ter uma reação muito instintiva no nível até imaturo, se houver alguns desafios aqui importantes, né, com o posicionamento lunar aqui. Se a Lua formar aspectos desafiadores, há algumas questões aí com relação à imaturidade para se trabalhar nessa casa 5. E como a casa 5 tem relação com riscos, com jogos, com essas atividades mais de riscos, né, investimentos de riscos, jogos, prazeres, enfim, é preciso ter muita atenção quando a Lua está posicionada na 5 para não se envolver em riscos prematuramente, sem análise, sem foco. Então, assim, a Lua na casa 5, ela alivia, né? A gente vê assim que ela perde um pouco o peso aqui, se a pessoa tiver um mapa com uma tônica mais de terra, porque a terra naturalmente segura um pouco mais, né? A energia de terra segura um pouco mais, e sempre é muito mais centrada na realidade, né? Ela precisa muito mais de plano, ela vai se focar mesmo na realidade, então ela segura um pouco. Agora, se tem uma tônica muito de água ou até de ar, corre-se riscos mesmo, assim. A pessoa pode ser muito levada a investir nas coisas prematuramente, né? Agora, no sentido da criatividade, a criatividade ela está ligada à questão emocional, o senso de realização e de felicidade tem a ver com colocar a sua criança interior à mostra, né? Ou seja, invista na sua criança interior. Quem tem a Lua na casa 5, independente da idade, tem que ter atividades onde ela possa se divertir de verdade, dar muita risada e colocar realmente a criança interior aqui para trabalhar, né? Essa energia de felicidade, essa energia da diversão, essa energia que traz a emoção do se divertir é que traz o senso de felicidade. E esse senso de felicidade, ele vai colaborar para aliviar outras áreas da tua vida e realização no nível da prosperidade, tá?
A Lua, para investimentos, como eu disse para vocês, investimentos assim que requer riscos, não só jogos, tá, gente? Mas investimentos, por exemplo, em que você não tem assim muito claro quais são os resultados, né? Então, por exemplo, se você vai fazer um investimento financeiro mesmo, que necessita de um risco maior, é preciso usar algumas habilidades, recursos aí do mundo moderno para você conseguir avaliar melhor, porque a Lua, pela própria reação instintiva dela do emocional, te deixa muito vulnerável para cometer alguns erros. Então, precisa trabalhar aí com um planejamento de uma forma mais centrada, para se segurar ali, para não se ver entrando em gastos também, né, em investimentos, em compras supérfluas, por exemplo, investindo dinheiro importante em coisas que não são importantes. Precisa usar uma energia, assim, vamos dizer, terrena para segurar um pouco a onda aí da Lua na casa 5, tá? A Lua na 5 ela é boa para outras questões aqui que a gente analisa nessa casa, né? Dos filhos, por exemplo, mas não para quando a gente tem um foco mais voltado para a questão financeira, porque ela deixa a pessoa muito vulnerável aí a alguns riscos, tá? Bom, a Lua a gente está percebendo que ela não é muito favorável para lidar com dinheiro. Realmente não é, tá? A não ser que seja uma Lua em touro, né? Aí ela vai, que ela está exaltada, então ela ajuda bastante, né? Mas Lua em água, né? Lua em elemento ar, ela não facilita muitas coisas aqui. Lua em fogo, muito menos, né? Lua em fogo, muito rápido aqui no gatilho, então é meio perigoso. O Mercúrio posicionado na casa 5, o Mercúrio é mental e a habilidade criativa de Mercúrio na casa 5 é muito legal. A não ser que esse Mercúrio esteja muito desafiado aí por aspectos, por exemplo, uma quadratura com Saturno, que vai deixar ele muito mais sério, né, limitado na criatividade. A não ser que tenha esses aspectos, normalmente o Mercúrio na casa 5 ele tem um potencial criativo muito interessante, é versátil, né, tem uma habilidade de enxergar as coisas facilmente, encontrar saídas alternativas, buscar recursos, investimentos, enfim, onde ninguém vê. Aqui, eu diria que o investimento de risco ele nem é tanto problema, porque como o Mercúrio tem a habilidade, ele rege as habilidades mentais, correr riscos aqui é alguma coisa que tende a ser um pouco mais pensada, né? Para quem tem o Mercúrio na casa 5. Então, não tem tanta vulnerabilidade como tem a Lua na casa 5, porque o Mercúrio rege o lado mental. Então, mesmo que a pessoa vá jogar, né, vai apostar um dinheiro, ela vai ser levada pela racionalidade e não tanto e não pelo emocional, a não ser que a Lua esteja ali do lado, né? Não pelo emocional. Agora, o senso de felicidade, de realização para quem tem Mercúrio na casa 5 é ver as suas ideias sendo colocadas em movimento, é ver as suas ideias tomando forma, né? É ver as suas ideias se tornando reais mesmo. Então, esse é um posicionamento também em que não deve se deixar os seus planos, suas ideias, os seus pensamentos, ideias de verdade mesmo, abandonadas, tá? Se você tem ideia de construir algo, coloca a mão na massa e começa a construir. Mesmo que seja algo que você quer construir no futuro, começa a realizar no presente. Com uma ínfima ação, assim, com uma coisa pequena, mas coloca a energia terrena em movimento, coloca a energia de produtividade em movimento, a energia da casa sucedente aqui 5. Então, tem que fazer as coisas começarem a ser produzidas no nível físico. E aí você vai começar a perceber que toma um caminho rápido. O Mercúrio é ágil, né? Então, o Mercúrio na 5 ele vai ter um caminho muito rápido para a realização. A outra coisa é a própria diversão, né? O Mercúrio na 5 ele se diverte por contato com as pessoas, tem uma habilidade muito forte de estabelecer relacionamentos e relacionamentos impessoais, a conversa, a própria habilidade de se relacionar aqui do Mercúrio, de conversar, de trocar ideias, de entrar nos meios diversos aí, essa própria habilidade é a que abre portas para a prosperidade, tá? Então, essa habilidade, ela nunca deve ser massacrada, ela nunca deve ser deixada de lado, porque é o que te faz se sentir feliz. Então, você não pode deixar de estabelecer contatos com as pessoas, de ser curioso, de desmontar e montar as coisas, né? Essa é uma coisa interessante. Não pode perder o interesse pelas novidades. O Mercúrio na casa 5, ele adora novidades. Não pode perder o interesse
por colocar as suas ideias em movimento. Tudo tem que estar sendo muito movimentado. Não abandona as suas ideias. Isso vai fazer você se sentir feliz. E o Mercúrio na 5, ele é fácil de ser usado no nível profissional, porque basicamente todos os trabalhos, as profissões necessitam de pessoas que tenham a mente ativa, né? Que tenham criatividade, que melhorem os processos, enfim. E o Mercúrio aqui na 5, ele tem esse potencial criativo para colocar, melhorar processos, para melhorar a comunicação dentro do ambiente profissional, para criar coisas mesmo dentro do ambiente profissional. Então, ele traz muitas ideias. Esse é um dos posicionamentos em que você pode incorporar em qualquer área da sua vida, né? Que você vai trazer esse senso de felicidade, vai espalhar esse senso de felicidade e realização para muitas áreas, tá? A Vênus, posicionada na casa 5. Vênus, ele tem relação com valor, né? É um dos planetas que está ligado com prosperidade, junto com Júpiter, como a gente disse. Quando se tem Vênus na casa 5, a gente tem a gente percebe uma habilidade forte da pessoa se sentir muito feliz quando percebe tanto dinheiro na sua mão, né? Quando ela está com o dinheirinho na mão, e também quando ela percebe que ela conquista as coisas importantes na vida. Quando ela consegue ter os objetos que ela gosta, ou ela consegue atrair coisas que ela gosta de fazer. O senso da realização aqui em termos de valor está muito ligado ao posicionamento de Vênus na casa 5. E Vênus na 5 é a própria alegria e felicidade, né? É o próprio sentimento é a própria sensação, sentimento mesmo da felicidade realizada no plano material, no plano físico. Então, quem tem Vênus posicionado na casa 5 pode se arriscar, pode ter facilidade de ganhar dinheiro, não quer dizer que você vai mergulhar de cabeça em investimentos muito malucos, mas, por exemplo, se for uma Vênus com aspectos favoráveis, pode ter alguns lucros que venham de jogos, que venham de investimentos nada convencionais, assim, fora do habitual. A casa 5 não tem a ver com investimentos bancários muito certinhos que assinam contrato. Tem a ver, até tem, se for investimento de risco, né? Por exemplo, vai investir na bolsa de valores, né? Um investimento de alto risco. Aí pode até ter a relação com Vênus aqui na casa 5. Mas ele tem mais a ver com investimentos que te tragam prazer mesmo, né? A não ser que você seja um investidor nato mesmo, né? Do mercado financeiro, né? A Vênus pode trazer bons resultados. Ou então, qualquer tipo de risco que você corra que te traga possibilidades de lucro, né? Está representada aqui na 5. Então, a Vênus na 5, ela traz essa possibilidade de conquistar lucro mesmo, de fazer a vida girar no nível financeiro, se divertir com os riscos, porque ela é a própria representação de lucros, né? Dos valores, mesmo sendo concretizados e realizados no plano físico e material, né? É um bom posicionamento para Vênus aqui, a casa 5. Bom, quando a gente tem Marte posicionado na 5. Marte, como a gente sempre diz, é um impulso de iniciativa, atitude, energia e força que a gente coloca na vida, a energia do guerreiro, né? Na casa 5, ele tem um caminho legal quando a gente percebe aqui a exploração daquilo que traz a felicidade, senso de ação, atitude, tem que ser conquistada, mesmo que seja um Marte em Câncer, Marte em Libra aqui, né? A necessidade de se trabalhar atitude, de trabalhar iniciativa é importantíssima. Por quê? Porque a casa 5 é uma casa que requer riscos. A felicidade requer riscos, né, gente? Assim, ninguém é feliz só mantendo aquilo que tem. Ninguém é feliz se prendendo. Para ser feliz, a pessoa em algum momento da vida, ela precisa arriscar alguma coisa. Ela precisa se lançar. Ela vai ao desconhecido. Então, Marte, nesse impulso de iniciativa, se está debilitado, é um trabalho interior que você tem que fazer para conquistar essa energia, para trabalhar essa energia de atitude, né? Agora, se a gente tem um Marte muito proeminente aqui na casa 5, ele é também um ponto para se ter atenção. Marte em Áries, né? Aqui principalmente, Marte Sagitário, ele é favorável para muitas atividades, por exemplo, atividade esportiva, né? Mas para atividades financeiras, riscos financeiros da casa 5, ele não é muito bom, tá? Porque assim, principalmente se ele estiver debilitado aqui, né? Se ele estiver mal aspectado, porque corre-se muito risco, sem planejar, né? Se não tiver uma base de terra lá do lado para te dar um bom suporte,
você pode correr riscos muito altos e colocar tudo a perder. Então, o que a gente percebe assim, quando se tem um Marte na casa 5? Canaliza a energia para aquilo que te traz felicidade. Vai praticar um esporte de alto risco ali, um esporte de aventura, né? Até um esporte que tenha uma relação com a velocidade, enfim, no qual você possa colocar sua energia física em movimento, porque isso equilibra outros tipos de risco. Você não vai sentir tanta necessidade de correr riscos em outras áreas, porque você já está colocando toda a sua necessidade de se aventurar, de se arriscar em uma atividade paralela, tá? Então, é assim que acontece. Para investimentos financeiros, Marte em signo de fogo aqui na 5, precisa sempre de um planejamento bem legal, porque a tendência ali é ele ser meio maluco e ir de cabeça em algumas coisas e arriscar de cabeça mesmo. Aquele que vai com certeza, não, eu vou arriscar minha casa no jogo e vai, né? É muita energia para riscos, né? Então, a gente fala de correr riscos, mas assim, correr riscos medidos, né? Ninguém é tão maluco de entrar em situações doidas que você vai se perder tudo, né? Tem que ter plano, tem que colocar um freio ali no Marte em Áries para riscos financeiros, ele não é muito favorável. Agora, quando a gente olha para a sensação de alegria e felicidade da casa 5, você pode canalizar essa energia de Marte em fogo, por exemplo, quem tiver Marte em fogo, para as atividades físicas, realmente vai suportar bastante, vai consumir bastante da sua energia marciana ali, né? Vai consumir bastante da sua energia e tira o foco desses riscos mais pesados. E sempre precisa, né? Agora, outra coisa é o impulso da iniciativa. Bom, eu acredito que todas as atividades na vida, profissionais, não profissionais, requerem um certo nível de iniciativa. A gente vive em um mundo terreno, físico, em que as coisas precisam de movimentação, é uma energia muito densa, física densa, e que elas não se movimentam tão facilmente sozinhas, né, na nossa vida. A gente precisa de uma certa energia para fazer as coisas se movimentar. Então, o que traz movimentação no sentido de prosperidade para quem tem Marte na casa 5? É ter iniciativa, gente. É canalizar a energia para tomar iniciativa em vários setores na vida. É ter iniciativa no trabalho, é ter iniciativa, principalmente na casa que tem Áries, né? Que é onde Marte rege, né? Então, a gente vai olhar assim, qual é a casa que necessita mais desse impulso de ação, que necessita mais da sua iniciativa. Colocando a energia ali, você vai conseguir movimentar o teu mapa, né? Vai conseguir trazer esse senso de realização, de felicidade, alivia muitas outras áreas, né? Bom, Júpiter posicionado na casa 5. Júpiter é o grande benéfico. Então, a gente pode... Ele tem a fama do próspero, né? Ele é o próspero. Então, se tem um Júpiter na casa 5, se a gente olhar para a questão dos riscos, ele tem dois lados que eu acho interessantes. Se for um Júpiter bem aspectado, a gente pode até imaginar que a pessoa pode vir a ganhar algum dinheiro, a fazer algum dinheiro realmente através de investimentos de risco. Pode, tá? Não quer dizer que é uma obrigatoriedade do mapa. Pode fazer. Agora, se tiver um Júpiter aqui com aspectos desafiadores, é preciso cautela, porque Júpiter, tudo que ele toca, ele expande, ele faz crescer. E quando a gente olha para a casa 5 como uma questão dos riscos, a pessoa também tem pouca noção dos limites, até onde ela pode ir. E quando a gente pensa a casa 5 como jogos, por exemplo, né? Esse limite aí, essa questão da falta de limite, ela pode ser extremamente problemática, né? A gente fala investimento de jogos, mas pode ser até com religião, né? A gente não vê muitas pessoas que às vezes perdem casa, perdem por causa de religião, de crenças, enfim. E também pode estar relacionado com isso, né? Tudo que a pessoa, vamos dizer, ela perde o senso do limite, do risco que ela está correndo, pode ser representado por um Júpiter em aspecto desafiador aqui. Por exemplo, se a gente vê o Júpiter na casa 5 fazendo quadratura com Saturno, o Saturno já está trazendo uma energia de bloqueio para frear a energia de Júpiter, que é extremamente expansiva, extremamente aberta. Agora, se a gente vê um trígono de Urano com Júpiter na 5, Júpiter na 5 fazendo um trígono com Urano, eu vejo esse trígono como uma energia de muita abertura. Para o mapa, por exemplo, que já tem uma tônica de ar, vamos dizer, ou até de fogo,
É uma energia muito aberta, sem limites totais, aqui, sem limites mesmo, porque o Urano representa a independência, o inusitado, o imprevisto, e Júpiter é a abertura, ou seja, imagina, é tão amplo, é uma coisa tão aberta, tão generalizada, que eu vejo esse trígono aqui mais como um problema do que como uma facilidade, um problema realmente da pessoa perder total noção dos limites dela e arriscar tudo que tem. Então, ele pode ser, para vocês perceberem como uma coisa é relativa. O Júpiter pode ser tanto grande e benéfico, como nesse caso aqui ele pode se tomar o lugar de Saturno e ser um grande maléfico, né? Então, é problemático mesmo aqui um Júpiter em aspecto desafiador na casa 5. Mas, por exemplo, se você vê no mapa um Júpiter em trígono com Urano nesse aspecto que eu dei e um mapa que tem uma tônica terrena, talvez essa energia seja muito legal, porque ela dá um impulso para a pessoa sair daquela retenção de terra, daquela energia muito centrada. Fala para assim, arrisca um pouquinho mais, mas pode se arriscar um pouco mais, você não vai quebrar a cara, né? Solta um pouco, né? Desapega um pouco. Então, ela traz essa questão aí para uma certa facilidade, vamos dizer. Vocês percebem que tudo depende muito do mapa de uma forma geral, né? Eu sempre falo isso nos cursos, nas aulas. A gente olha aqui nos vídeos os posicionamentos específicos, porque o vídeo não permite uma análise de um mapa inteiro, né? Mas no mapa, numa análise, tudo está interligado. E tudo é relativo, depende da tônica do mapa. Então, a gente nunca deve analisar sempre um aspecto como uma coisa única, né? Ele depende muito do que a conjuntura lá do mapa, né? O que o conjunto do mapa diz, né? Nos mostra, ok? Bom, quando a gente tem, de qualquer forma, Júpiter na 5, ele traz uma necessidade de liberdade e independência, de liberdade mesmo, de se sentir grande. Então, quando tem Júpiter aqui na 5, a felicidade está ligada a essa questão da exploração do meio. As viagens mesmo, ao conhecimento, dependendo da casa que ele rege, a exploração de conceitos espiritualistas e fé, está ligado com todo esse tipo de assunto, dependendo da casa que ele rege. Então, tudo isso traz uma expansão grande, um senso de felicidade, uma harmonia que facilita para a pessoa se sentir próspera, tá? Agora, quando a gente tem Saturno, o famigerado Saturno, na casa 5. Bom, a gente já viu lá na questão do amor que ele é um pouco problemático. Agora, na questão financeira, o Saturno na 5, ele segura bem a onda. E eu vejo assim, para riscos, ele é bem legal, porque ele não vai deixar a pessoa correr riscos de uma forma bem desmedida. Se a tônica do mapa é de ar, o Saturno na 5 não é tão ruim, não. Ele dá uma boa base, estrutura, planejamento, habilidade de analisar, que é a habilidade analítica, para a pessoa correr certos riscos. Ele vai segurar bem, ele dá uma visão bem realista do risco, né? Não vai deixar a pessoa se perder e se machucar em investimentos malucos. Agora, numa tônica de terra, um Saturno na 5 pode segurar bem, e aí a pessoa às vezes tem muito medo de perder o que ela já conquistou e ela não vai arriscar, ela não vai investir no mercado financeiro, ela não vai investir em ações, né? E nem em jogos, ela não vai investir aquilo que ela já conquistou. A maior facilidade que ela tem é reter o que ela já conquistou, ela não vai arriscar nada que ela possa perder, né? Precisa muito do ter os pés no chão aqui. Agora, no senso de felicidade, o Saturno, para se sentir feliz, ele precisa sentir que ele está produzindo, que ele tem base, que ele tem estrutura, que está tudo firme sobre as rédeas dele, que ele consegue manejar as coisas, está tudo dentro dos planos, está tudo nos conformes. Então, assim, para quem tem o Saturno na 5, essa sensação na vida, de forma geral, que tudo flui de acordo com o que você planejou, é o que te faz se sentir feliz. Então, assim, carrega isso para a tua vida de uma forma geral. Coloca essa questão do tudo estar funcionando de acordo com o que eu planejei, né? E faz as coisas na tua vida, nas finanças, no trabalho. Coloca essa energia para fluir de uma forma geral na tua vida, porque é isso que te traz um senso de felicidade e realização, tá? Agora, quando a gente olha o Urano na casa 5, Urano é a energia da independência, mas ele também é tudo que está fora do previsto. Então, assim, quem tem Urano na 5 pode ganhar na loteria, né? Um dos pontos aqui que o Urano traz. Pode, não quer dizer que vai, né? Não quer dizer que ele vai ganhar na loteria. Mas se a gente pegar um Urano na casa 5 que formar bons aspectos, né? Ele traz mesmo essa possibilidade.
Agora, se a gente pega um Urano na casa 5 muito mal aspectado, já é um ponto para você acender um alarme ali, né? Para você acender a luz vermelha ali, do tipo, tenha cautela, não vai mergulhar em assuntos que você não consiga ver onde vai dar, porque isso vai te trazer problemas, principalmente com relação a riscos financeiros, tá? Por quê? Imagina você investindo em ações com Urano em aspecto desafiador. Quer dizer, você está abrindo o seu campo para realmente ter perdas, né? Ele mostra mesmo que aqui a necessidade é você ter uma base mais estruturada para poder correr riscos. Nunca vá para investimentos em que você não possa enxergar os resultados. Não faça isso porque é muito maluco. Um Urano em aspecto desafiador na 5 é muito difícil aqui para você. Agora, o que traz felicidade, a sensação de felicidade para quem tem Urano na 5? É ser criativo, é ser independente, é sentir que ele é dono da própria criatividade, que a mente dele funciona a favor dele. Ele coloca as coisas em movimento do jeito que ele acha que é legal. Criatividade para quem tem Urano na 5 é muito forte, tá? É uma pessoa que tem gostos diferentes para tudo na vida, né? Então ela pode usar a criatividade dela para gerar coisas diferentes. Por exemplo, se ela tiver um hobby, ela pode investir a energia em um hobby que seja totalmente diferente do que as pessoas costumam fazer. Ela pode canalizar a energia dela para qualquer atividade que tire ela daquela realidade nua e crua, que faça ela se sentir independente, que faça ela sair da caixinha, né? Tudo isso direciona para um senso de felicidade, para o sentido de alegria, de satisfação, de harmonia, vai tirar o peso da vida mesmo, né? Quando se tem o Netuno na casa 5, o Netuno na casa 5 ele é extremamente artístico, né? Para finanças zero, tá, gente? Netuno na 5 não é nada bom para risco nenhum. Aliás, aqui não vou nem abordar o risco, porque assim, quem tem o Netuno na 5 não arrisque em nada financeiramente. A não ser que você tenha uma casa 2 muito boa, uma casa 8 muito boa, mas só pelo posicionamento do Netuno na 5, ele é extremamente perigoso, porque ele turva totalmente a visão e você não vai conseguir ter muita clareza do que aquele investimento pode te proporcionar, tá? E às vezes você é muito levado pelo idealismo, por exemplo, vou investir em ações porque investir em ações está na moda, por exemplo, sei lá, tô chutando. Ou vou investir em ações porque isso me traz um status, né? Tipo, uma imagem, um status de que eu sou alguém próspero, enfim. Isso é ilusório, tá? É um idealismo, não caminhe nesse sentido. O Netuno na 5 ele dificulta muito para a questão de riscos, porque toda a visão aqui dos ganhos, perdas, é muito confusa. Não é bom levar para esse lado. Agora, para a questão da felicidade, o Netuno na 5, como eu disse, ele tem dons artísticos muito legais. E a própria criatividade também, uma criatividade inspirada mesmo, né? Aquela coisa de você se sentir inspirado e criar. Então, por exemplo, para composição, para escrever textos fictícios mesmo, né? Investir na ficção é uma boa habilidade. Isso, quem tem o Netuno na 5 se alivia de toda a tensão do mundo quando começa a realizar as suas fantasias, né? De escrever, quando consegue colocar em movimento as suas ideias mais fictícias, né? Quando consegue dar forma física para as suas ideias, quando consegue trabalhar a sua autoimagem também, né? A casa 5 tem uma relação com autoestima, por ser uma casa de leão, né? E leão tem muita relação com imagem também. Então, o Netuno na 5 ele tem uma ligação muito forte com imagem, com o lado fictício, o lado da ficção, né? Da criatividade para esse lado. Então, jogos, realidades virtuais de todos os tipos, as redes sociais, né? Tem relação, eu acho, com o Netuno. Eu vejo as redes sociais totalmente Netuno, né? Então, tudo isso é o que alivia a sua atenção e traz um senso de realização. Num sentido mais elaborado, são os dons artísticos de verdade, né? Talentos para a música, né? Para a fotografia também, principalmente para a música, na casa 5, para o teatro também, né? São habilidades aí que você pode investir, tá? Bom, a gente vê o Plutão agora aqui na casa 5. O Plutão na 5, ele tem uma questão do poder sobre todas as questões do risco. E talvez aqui ele possa ser muito perigoso. Por quê?
Para a pessoa sentir que ela está no controle da situação financeira, da vida de uma forma geral, ela pode entrar em algumas situações bastante problemáticas, correr riscos muito malucos para provar para si mesmo que ela está no controle e para provar para o mundo que ela está no controle da situação, para todos que estão à volta. Então, ela tende a colocar assim nessa questão de riscos uma intensidade muito forte. Não acho isso uma coisa muito legal. A não ser que o mapa tenha algo aí de terra que segura a onda dela mesmo, que dá uma base. Por que eu falo muito de terra de novo? Vou repetir. Porque terra para a questão material é essencial, né? Terra, energia material é energia física, né? E terra é energia física material de concretização. Então, assim, a menos que a pessoa tenha uma energia de terra boa no mapa, muitos planetas em signos de terra, ela tem problemas aí com Plutão aqui na casa 5 nesse sentido de riscos, porque até pela própria necessidade de autocontrole e autodomínio, ela vai às últimas consequências, e ela pode ser aquele tipo que perde tudo mesmo para provar para si até que ela vai ganhar um dia, né? Por exemplo, aquela pessoa que joga e perde, né? Joga e perde, mas ela quer ir até o máximo que der para ela provar que ela vai ganhar. E aí, às vezes, ela perde tudo, ela não ganha, né? Ou seja, ele é extremista, né, o Plutão. E para riscos ele não é nada bom, nada bom. Agora, o que faz o Plutão se sentir feliz na casa 5, a casa 5 aqui? É ele sentir que ele está no controle, que ele tem o domínio, que ele tem autoridade, que ele está dominando uma situação. Isso é uma coisa que a gente pode perceber aí que ela é relativa. A pessoa que tem Plutão na 5 não tem que dominar os outros, mas ela tem que sentir que ela domina o seu potencial criativo, que ela tem uma boa energia de transformação. Plutão é energia de transformação pura. Então, ela transforma os sonhos em realidade, ela transforma sonhos em energia material, ela transforma habilidades que ela tem, né, em coisas materiais mesmo, né? Então, este é um dos pontos em que a gente percebe que quem tem o Plutão na 5 se sente feliz. Tem outras questões da casa 5, como eu disse para vocês, que o Plutão exerce poder. Sobre os filhos, sobre os romances, que não é o foco desse vídeo. Aqui a gente está falando da questão financeira. Agora, o Plutão na 5, ele está no controle de tudo que diz respeito à casa 5. Ele está no controle da felicidade. Ele precisa sentir que ele domina aquilo que faz ele se sentir feliz de verdade. Está no controle de toda a criatividade dele, né? Ok? Então, gente, aqui a gente fecha esse vídeo que já passou do tempo, a gente está falando muito. A gente fecha o vídeo sobre o posicionamento dos planetas na casa 5. Vamos continuar ainda com essa série com as outras casas. Depois a gente vai falar de signos. Tem bastante coisa ainda para a gente falar de finanças aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu agradeço bastante a atenção de vocês. Coloquem os seus comentários aí abaixo do vídeo. Ou sintam-se à vontade para entrar em contato comigo aí pelos meios todos que estão aí. Não vou me prolongar muito, porque já está longo demais o vídeo. Um beijão para vocês. Até o próximo vídeo.